Olá pessoal, afinal, qual a diferença entre a falha e a falha total da musculatura? Muito bem, com relação à tal da falha, que veio sendo colocada em xeque quanto à sua necessidade, baseada em alguns estudos muito mal interpretados por alguns, eu não vou nem ficar aqui perdendo muito meu tempo, que seria a mesma coisa que discutir o sexo dos anjos. É só verificar atletas de verdade, fisiculturista, pessoas que conseguem obter ganhos de desenvolvimento de massa muscular em curto intervalo de tempo, ou no mais curto intervalo de tempo, desde que bem aplicado as técnicas, conseguem uma hipertrofia surpreendente. E esses estudos são conduzidos com pessoas destreinadas, com indivíduos iniciantes. E para indivíduos nesta condição, qualquer tipo de estímulo vai funcionar, porque a sua musculatura estava praticamente dormente para esse tipo de estímulo. Assim sendo, e de novo, não vou me estender muito em discutir o sexo dos anjos, porque é praticamente inútil. Vou àquilo que realmente é útil. Falha da musculatura. Para nós é a falha da fase positiva do movimento. E a falha total é a falha da fase negativa ou excêntrica do movimento. Muito bem. É sabido que quando você consegue atingir a falha da fase excêntrica, que você produz os melhores estímulos para a hipertrofia. Agora, boa parte dos atletas, boa parte das pessoas que treinam, mesmo sem objetivo competitivo, perdem a oportunidade de produzir os melhores estímulos porque não chegam à falha, tampouco à falha total da musculatura. Muitas vezes as pessoas não chegam à falha, que é a falha da fase concêntrica, porque acham que já foi o suficiente, ou ficam com essa ideia de deixar repetições de reserva. Ele nunca fez nada, nunca em toda a sua vida de treino, nunca fez nada no qual não deixasse repetições de reserva. Por quê? Porque sempre treinou igual a boneca Barbie, sempre treinou igual um frango, e agora vai treinar mais Barbiane e mais frangolino ainda, porque colocaram em sua mente que deve deixar repetições, tantas repetições de reserva, repetições de reserva antes da falha. Falha do quê? Como se fala lá na ciência, da falha volitiva, falha da vontade, mas da vontade de quem? De que indivíduo? Que estímulo ele teve para chegar à verdadeira falha da musculatura? Nenhum. Nem dele e nem de um estímulo externo. Se o cara achou que chegou à falha, vem treinar aqui comigo. Na hora que eu gritar no ouvido dele, mais uma, animal, mais duas, mais 10, ele vai fazer. Em boa forma. Ou seja, as pessoas dos dias de hoje simplesmente param, desistem, deixam de atingir a falha, porque falham muito antes da própria falha. E esta falha é muito mais mental, ela é muito mais moral do que qualquer outra coisa. Somado aos terrorismos que se colocam hoje em dia para amedrontar as pessoas a fim de que elas não estejam aptas nunca a vencer desafios. Falha, que dirá a falha total. Para você alcançar a falha total, você necessita utilizar os princípios avançados de treinamento, os princípios de Joe Weider. Você necessita de utilizar o cheating.
Cheating Training Principle. É o trabalho roubado, usando o impulso, usando o embalo, quando bem utilizado por alguém devidamente treinado e adaptado. O embalo é sim uma forma de você fazer mais algumas repetições na fase positiva, a fim de que possa então, de forma controlada, utilizando a aceleração negativa, fazer mais algumas repetições na fase excêntrica do movimento. Princípio do treinamento ou das séries ou das repetições, utilizando o trabalho ajudado ou o Spot Training Principle. Aí há a necessidade de ter um treinador que conheça, que saiba como, onde, com que magnitude auxiliar em cada um dos exercícios da musculação, para que te auxilie vencido a possibilidade de realizar sozinho, em boa forma, repetições na fase positiva do movimento. Aparece o auxílio de alguém treinado, de um parceiro de treino competente, para auxiliar você a vencer mais algumas repetições na fase positiva, para que controladamente, em ótima forma, você faça mais algumas repetições na fase excêntrica ou negativa, para então chegar à falha total da musculatura. Para isto, você necessita estar treinado, ter passado da fase iniciante e da fase intermediária também, para que possa imprimir um treinamento de ordem avançado. Ou seja, a falha e a falha total são destinadas ao indivíduo em estado avançado de treinamento. E para você ser um aluno avançado, para você ser um indivíduo que experimente esta possibilidade, não há necessidade de ter anos de academia. Dependendo da sua adaptação, em alguns meses ou às vezes em até algumas semanas, você já pode começar a experimentar a falha da fase excêntrica ou a falha total da musculatura. Quer aprender de uma forma útil, inteligente e fundamentada? Adquira e leia o livro MIT a Fundo, onde esta teoria fundamentada na prática é muito bem explanada para vocês. Forte abraço para todos.